Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Fitos. Então, nesse canal, nós queremos tratar de assuntos relacionados à fitoterapia. Eu sou o Edson Barbosa, sou especialista em fitoterapia e aqui eu quero dialogar com vocês. A gente quer passar um pouco do conhecimento que temos relacionado a essa área da saúde tão importante, né? Esse método de tratamento tão importante para a nossa saúde e assim compartilhar com vocês um pouco do nosso conhecimento. E é claro, eu sei que de repente você também tem muitas informações interessantes, você pode também dar a sua opinião, tá? Pode escrever lá no chat alguma coisa que você concorda ou de repente algo que você discorda. Você tem toda a liberdade e eu quero que você realmente faça essa interação comigo. Então, mais uma vez, sejam muito bem-vindos ao nosso canal e eu já quero te pedir, se você gosta desse tipo de assunto, se você é amante da natureza, então eu quero que você compartilhe esse link para as pessoas que você se importa, tá bom? Então, olha, nós sabemos da importância do uso, né, das plantas como agente terapêutico. Sabemos que no nosso país nós temos uma diversidade muito grande de plantas, né, onde se prepara medicamentos fitoterápicos, mas também sabemos que infelizmente existe muito modismo, né? Existem muitas pessoas que fazem um uso irracional das plantas e acabam muitas vezes pagando um preço por causa deste hábito. Então é exatamente por isso que eu resolvi criar esse canal, para que nós pudéssemos falar, né, de uma forma responsável, passar algumas informações, alguns conhecimentos que temos ao longo dos meus quase 20 anos que trabalhei, né, e trabalho, atuo como naturopata e recentemente nós temos buscado, né, adquirir mais conhecimento a respeito do uso responsável das plantas. No nosso país existe um ditado, né, que as pessoas sempre falam assim, olha, o bom de usar remédio natural é que se não fizer bem, mal não faz. E aí, o que você acha? É assim mesmo? Você acha que realmente é um produto extraído de plantas, se você adquiri-lo e ele não fizer nenhum dano, né, aliás, se ele não fizer, volto atrás, nenhum benefício, eu tomei, era para um problema, não resolveu o meu problema, mas também não teve nenhuma sequela. Será que é assim que acontece? Então, meus queridos, é o que a gente vai aprender no nosso canal. Então, toda semana, às terças-feiras e às quintas-feiras, nós vamos estar postando, tá? Nós vamos estar postando matérias relacionadas à fitoterapia. A princípio, um pouco da história da fitoterapia, um pouco da regulamentação da fitoterapia, principalmente no Brasil, e aí, no decorrer do tempo, nós queremos postar também dicas, né, de plantas para a nossa saúde. Eu quero deixar bem claro que todas essas dicas que nós vamos passar para vocês são dicas de plantas que já foram e estão sendo estudadas, são dicas de plantas que nos auxiliam, né, e que já têm comprovação ou estudos que comprovam a eficácia das mesmas. Então a gente precisa enfrentar essa questão da fitoterapia, né, de uma forma responsável, né? A fitoterapia ela é fantástica. A diversidade de plantas é algo assim grandioso. Nós não estudamos quase nada em relação às plantas ainda, mas também sabemos que se nós não usarmos de forma responsável, podemos, ao invés de trazer saúde, mais disposição para o nosso corpo, podemos trazer problemas, né? Doenças, malefícios, intoxicação. Então, como todo medicamento ele possui, né? Os produtos feitos à base de plantas, eles possuem reações adversas e efeitos colaterais. Então, precisamos entender isso para que possamos usar de forma mais responsável, tá bom? E vamos lá! Então, sem mais delongas, nós vamos aqui compartilhar com vocês. Nós vamos aqui compartilhar com vocês, deixa eu só minimizar aqui, ok? Um pouco a respeito do nosso estudo de hoje. O nosso estudo é Conhecendo a Importância das Plantas. Então,
sobre esse conhecer as plantas, né? Algo maravilhoso, algo fantástico. Você sabia que em relação ao estudo das plantas, já existe um bom tempo que o mundo despertou para isso, que o mundo entendeu que realmente as plantas elas têm poder de cura? Então acompanhe comigo aqui o nosso estudo. Vou minimizar um pouquinho mais aqui para ficar mais fácil de compreendermos os nossos slides. Então vamos lá. Sabe-se que ao longo da história, a utilização de produtos à base de plantas medicinais foi um importante recurso terapêutico que adquiriu credibilidade em diversas populações, especialmente na cultura chinesa e também na cultura indiana. No decorrer do século XIX, aliás, do século XX, sua utilização perdeu espaço para os medicamentos sintéticos. No entanto, a partir da década de 1960, a fitoterapia ressurgiu e se fortaleceu em todo o mundo, apresentando um crescimento expressivo nas últimas décadas como tratamento complementar ou alternativo aos medicamentos convencionais. No ano de 1978, a Organização Mundial da Saúde reconheceu oficialmente o uso de fitoterápicos com finalidade preventiva, curativa ou paliativa. E a partir daí, a Organização Mundial de Saúde se posiciona no sentido de estimular os governos a desenvolverem, políticas para medicamentos fitoterápicos, visando valorizar o uso dos fitoterápicos no âmbito sanitário. Então, nós percebemos aqui, que o uso das plantas, desde 1978, vem sendo estimulado pela Organização Mundial de Saúde. E nós percebemos também, que não acontece somente no Brasil, mas tem acontecido, esse uso, esses estudos mais profundos em relação aos princípios ativos das plantas tem acontecido em diversos países. E alguns países, tradicionalmente, como a Índia e a China, eles usam a medicina fitoterápica, a medicina natural, com muito mais frequência e com muito mais conhecimento, do que nós. E graças a Deus, já há algum tempo nós aqui temos despertado para um estudo para que possamos compreender melhor essa maravilha que é as plantas, e principalmente o uso adequado da droga vegetal, que é o princípio ativo da planta, como medicamento fitoterápico. Então vamos lá? Vamos dar sequência ao nosso estudo? Então, note bem, nessa perspectiva, o Brasil avançou muito, incentivando as pesquisas e o desenvolvimento de fitoterápicos a partir da implementação da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. Essa é uma portaria, número 97.114, e Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, que é um decreto, número 5.813, do Ministério da Saúde em 2006, visando a utilização de recursos naturais próprios da biodiversidade brasileira na atenção à saúde. Olha que coisa maravilhosa, Com o objetivo de consolidar a fitoterapia, o Ministério da Saúde constituiu em 2010 a Comissão Técnica e Multidisciplinar de Elaboração e Atualização da Relação Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, também conhecida como Comafito, por meio da portaria número 1102, de 12 de maio de 2010. A Comafito ela é constituída pelo Departamento de Assistência Farmacêuticas e Insumos Estratégicos, também da Secretaria da Ciência, da Tecnologia e Insumos Estratégicos, representantes do Ministério da Saúde, Secretaria, Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, Departamentos de Assistência Farmacêuticas e Insumos Estratégicos, Complexo Industrial e Inovação em Saúde, de Ciência e Tecnologia, Secretaria da Atenção à Saúde, Secretaria Executiva, Fundação Oswaldo Cruz, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, claro, não podia ficar fora, Farmacopeia Brasileira, uma sociedade científica, e também
de 5 universidades. Só que apesar de todo esse crescente interesse, estima-se que apenas 10% das espécies de plantas no Brasil, né, de plantas no mundo tenham sido avaliadas cientificamente. O Brasil, por possuir uma das maiores biodiversidades do planeta e ter uma elevada parcela da população que utiliza produtos à base de plantas, mais ou menos em torno de 82% da população, apresenta perspectivas de crescente expansão nesse setor. Então, temos aí um espaço muito grande a ser explorado. Sendo assim, a fitoterapia é definida como um método de tratamento que se utiliza das plantas medicinais e produtos derivados sem a utilização de substâncias ativas isoladas. Então, de acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, fitoterapia, repetindo, é um método de tratamento que se utiliza das plantas e produtos derivados das plantas sem a utilização de substâncias ativas isoladas. A planta medicinal é a primeira classificação dessa categoria, definida como espécie vegetal cultivada ou não, utilizada com propósitos terapêuticos. Ela é apresentada em seu estado fresco, utilizada logo após a sua colheita ou coleta, sem passar por qualquer processamento de secagem e, quando seca, triturada, podendo ser estabilizada ou não, aí se dá um outro nome, droga vegetal. Então, quando você usa a planta em seu estado in natura, né, é considerada uma planta medicinal. Agora, se você seca ela, tritura, podendo ser estabilizada ou não, aí dá-se o nome de droga vegetal, tá bom? Então, essas são as informações básicas que a gente quer passar para vocês a respeito das plantas. Mas e aí, você gostou? Nós temos muito mais novidades aí para compartilhar com vocês. Então, só recapitulando um pouco a respeito do que falamos até o momento. As plantas medicinais, elas têm sim uma regulamentação aqui no nosso país, né, através não só da Anvisa, né, que é o órgão que fiscaliza, mas também de outras secretarias que têm se dedicado e muito ao estudo dessas plantas, desse método de tratamento, né, que são as plantas naturais. Também entendemos aqui que há um espaço muito grande a ser explorado em relação às plantas naturais. Entendemos também que é importante, né, o uso responsável e também entendemos que é muito importante também, né, cuidar, né, das plantas de uma forma em que a gente possa trabalhar com elas, né, já com mais segurança. Vamos dizer assim, o que eu quero dizer com isso? É muito importante entendermos que quando se trata de tratamento, quando se trata de medicamento, eu preciso ter o máximo de segurança possível, entendeu? E, infelizmente, é muito comum nós utilizarmos plantas sem nenhum conhecimento de que realmente aquilo pode me fazer bem e de, principalmente, olha só para esse detalhe, quais são os efeitos colaterais. É isso que a gente quer trabalhar para que você não possa deixar de usar. Nós não queremos aqui tocar o terror e fazer com que as pessoas tenham medo de utilizar as plantas. Não é isso. O que a gente quer é te conscientizar de que é importante sim utilizá-las para um determinado fim, porém de uma forma responsável, observando os cuidados, pesquisando, se mantendo informado a respeito também das reações adversas. Por quê? Porque se de repente você faz o uso de uma determinada planta e sente uma determinada reação, você vai entender que essa reação foi uma consequência daquela planta que você utilizou. E aí, naturalmente, você vai usar com mais cuidado. Nós vamos passar aqui também, isso é muito importante, as doses necessárias de cada planta, quais são as indicações, a posologia, né? Então, fique ligado no nosso canal, a gente tem muita coisa boa para compartilhar com vocês e até a próxima!